Olá, eu sou Nicolau Ferraz, repórter aqui do Metrópolis, e hoje vamos conversar com o advogado e conselheiro do Instituto Luiz Gama, Leonardo Prado, sobre mais um caso de racismo sofrido pelo jogador Vinícius Júnior lá no Campeonato Espanhol, na partida entre Real Madrid e Valência. Bom, primeiramente, boa tarde, Leonardo. Muito obrigado pela disponibilidade de falar com a gente aqui do Metrópolis. Vamos começar a entrevista falando sobre as possíveis punições que esses ataques racistas que o Vinícius Júnior tem sofrido podem ou deveriam gerar, né? Qual que é a punição criminal e qual é a punição esportiva adequada e quem que poderia ser afetado também? Os torcedores que emitiram esses ataques racistas, os clubes, o presidente da La Liga. Boa tarde, Nicolau. Boa tarde a todos. Nós também agradecemos esse contato que foi feito, até porque é uma questão de grande urgência, né? Não só pela época que foi cometida, né? Isso ocorreu nesse último fim de semana, mas também pela relevância da questão. E é um pouco triste ver isso ter acontecido, né? Ver que aconteceu dias após um acordo bilateral feito entre o Brasil e Espanha pelo Ministério da Igualdade Racial aqui do Brasil, dia 9 de maio apenas, e não ter sido posto em prática este acordo bilateral, já ter acontecido mais um ataque de grande gravidade. Criminalmente, a gente pode falar assim em diferentes jurisdições. Aqui no Brasil, isso estaria muito bem respaldado criminalmente, seja como injúria racial, seja como ato de racismo, que foram igualados os crimes neste ano. A gente está falando da legislação espanhola. Perante a legislação espanhola, a gente tem também uma punição para as pessoas, para os indivíduos que cometeram e foram identificados, segundo o próprio clube, os torcedores foram identificados, então eles poderiam responder uma pena de até 2 anos de reclusão, mas há, sim, e também a multa, há ressarcimento em caso de prejuízo, né, para a pessoa que foi vitimada. Então essas pessoas podem responder criminalmente. O direito desportivo ele é muito claro quanto a isso também. Tá? Foram inseridos diversos protocolos e diversas legislações, né, no próprio Código Disciplinar da FIFA, tem especificamente para os atos de discriminação, dentre eles o racismo, porque se configura a partir de raça ou etnia ou nacionalidade também. É, Existe uma pena para o clube de 1.000 francos suíços, então cerca de 100, 110 mil reais. Nós acreditamos que é uma pena até baixa para os clubes, pelas quantias e valores que eles movimentam. Essa pena foi recentemente aplicada aqui na América do Sul, em jogos da Libertadores e da Sul-Americana, acredito que do ano passado, não sei se deste ano também já houve alguma punição nesse sentido, e que é um consenso, pelo menos dentro do meio esportivo, que é uma pena baixa para os clubes, pelas quantias, seja um clube sul-americano, seja um clube europeu. Agora, punições individuais, né? O clube, ele justamente tenta identificar aqueles torcedores e essa tecnologia hoje fica muito mais facilitada. Existem clubes até mesmo no Brasil que usam a própria identificação facial, biometria facial para ingresso nos estádios. Então, uma câmera que pega aquele torcedor rapidamente ele vai ser identificado. Eles tentam utilizar esse mecanismo de individualização da pena, que é correto, para tentar afastar a punição do clube. Então, olha, como aconteceu aqui também há alguns anos contra o goleiro Aranha, que identificaram uma pessoa da torcida, houve uma sanção social até mais pesada do que uma sanção jurídica, mas o clube ele foi brandamente punido com a exclusão naquela competição. A exclusão na competição também é prevista pela FIFA, mas ela tem uma série de protocolos a seguir antes de poder afirmar executar essa punição. Né? Os protocolos da partida são a advertência nos telões. No penúltimo domingo, dia 14, houve algo semelhante aqui no Brasil. Né? Na partida entre São Paulo e Corinthians, o telão do estádio ele parou por um instante, informou que a homofobia era crime, porque era aquilo que estava sendo praticado pela torcida local naquele momento, e até suspendeu-se a partida por um tempo. Né? Não chegou ao protocolo 2. Né? Quais são os protocolos? Primeiro, a advertência. Feita a advertência com isso, né? Megafone e telão nos estádios,
O segundo, se continuar naquela mesma partida, suspende-se a partida, os times vão para o vestiário. E o terceiro, se continuar ainda, a partida é suspensa e é dado a perda da partida para a torcida que estava praticando aquilo. É, e, obviamente, existem exceções para isso, vistas pontualmente para serem julgadas no Tribunal Arbitral da FIFA. E aí também que entram as possíveis punições para o clube, para a liga, para o presidente da liga. Eu acredito que para o presidente da liga, desportivamente falando, não terá uma punição tão grave. Para a liga, caso aconteça reiteradas vezes, né, isso serve para o clube, mas também deve servir indiretamente para a liga ela é obrigada a criar um mecanismo próprio de combate a esse fenômeno. Qual que é o problema? O problema é que não foi seguido o protocolo pelo árbitro. Então, se o árbitro não suspendeu, não advertiu, não suspendeu a partida e depois não acabou com a partida, como que vai se comprovar que houve aquele fato? Né? Isso, inclusive, é recorrente contra o próprio Vinícius Júnior, de jogadores falando que ele já alegou isso falsamente. E se o árbitro não parou, não advertiu, não suspendeu, fica difícil a gente comprovar de fato que houve a necessidade daquela penalização. A penalização depois subiria, inclusive, não fica nos 20 mil francos suíços, e há possibilidade de rebaixamento do clube para uma divisão inferior, há possibilidade de, como aconteceu aqui no Brasil, né, de exclusão da própria competição, né, no caso, exclusão da liga fica um pouco mais difícil porque é um campeonato de pontos corridos, tem toda uma sistemática diferente. A exclusão numa Copa é muito mais simples. Então, tem a possibilidade de rebaixamento, tem a possibilidade de exclusão, o aumento da pena e a obrigatoriedade de se implementar protocolos. A obrigatoriedade de se implementar protocolos é o que pode melhor ferir uma instituição, né? No caso, a La Liga ou a Federação Espanhola, por não cumprir uma determinação da FIFA. Né? Eles já não cumprem indiretamente, e é aí que teria que ser provado num tribunal arbitral da própria FIFA, e esperando-se que consiga comprovar que há uma deliberada ordem, por exemplo, provavelmente não do presidente da liga nem da federação, mas da instituição, das instituições aos árbitros, né? Porque não é coincidência que as partidas não são interrompidas, não é coincidência que isso tudo vem acontecendo por omissão. E não podendo fazer a primeira parte, não se pode fazer a segunda. Fica mais difícil fazer a segunda. Então, isso teria que ser comprovado no tribunal arbitral para eventual punição ou exigência de efetivos protocolos. E eu acredito que é nisso também que a política internacional vai tentar tratar, porque vai ficar difícil tratar no âmbito da punição. Eu ia primeiro, muito obrigado pela explicação, foi muito completa e deu para entender bem assim todas as punições e quem que pode ser afetado. A próxima pergunta ia ser justamente sobre isso, né? O governo federal, ministros de Estado, o presidente Lula, inclusive, estão se pronunciando e, né, dessa vez se pronunciaram sobre o caso envolvendo o Vinícius Júnior. Eu ia perguntar justamente o que que pode ser feito do ponto de vista jurídico por parte de governo, de autoridades mesmo. Do ponto de vista jurídico, como sanções, há pouco o que se fazer, mas existe sim caminhos a serem traçados. Né? No instante que aconteceu, nos primeiros pronunciamentos dos ministros e do presidente, já houve o embate àquele fato, né? Eu diria a criminalização, mas não é uma criminalização, né? Que eles não têm esse poder para criminalizar o fato. Mas já houve uma crítica feita àquele fato, houve uma nota conjunta ministerial, e haverá também notificações. O Ministério da Igualdade Racial já informou que haverá efetivamente uma notificação, talvez venha em conjunto com outros ministérios, justamente com base naquele tratado bilateral que foi firmado no início desse mês, né, no dia 9, aquele tratado é para promoção de igualdade, para promoção de medidas que evitem o que aconteceu ontem, que vem acontecendo, não faz pouco tempo, né? Nós temos reiterados casos com jogadores brasileiros que vão para a Europa, e a Espanha também é muito reincidente nesse fato, né? O que pode ser tentado no lado político é uma pressão maior do governo brasileiro
a própria FIFA, e isso acho que nem vai ser preciso, porque o próprio presidente da FIFA já se pronunciou contra o caso. O Real Madrid vem se pronunciando também há muito tempo, inclusive há arquivos do Real Madrid que eles levantaram notas da internet e tentaram criminalizar as pessoas no fim do ano passado, mas a Procuradoria da Espanha, né, através de sua procuradora, ela não entendeu que aquilo era uma ofensa criminal, e está muito claro que aquilo é uma ofensa criminal, pelo menos, né, se a gente for interpretar mais amplamente a lei espanhola e até pensando no nosso viés brasileiro aqui. Então, haverá provavelmente essa pressão junto à FIFA, que vai ser algo mais simples, e uma pressão para melhor regulamentação do campeonato espanhol, da La Liga, e de campeonatos europeus também, para que isso não volte a ocorrer, né? É difícil agora uma pressão efetiva para a punição, né? É muito difícil que haja uma pressão efetiva para que a gente consiga reparar o que aconteceu com o Vinícius Júnior. Talvez até ele consiga, dentro do Tribunal Arbitral da FIFA, essa finalidade, né? Pelo julgamento específico do caso. Porém, efetivamente, o que pode ser feito é criação de punições ou criação de novos protocolos, e a FIFA ela é muito exigente com as suas punições, né? A gente vê em campeonatos internacionais proibição de menções na camisa ou na, no, no, na faixa de capitão, nas bandeiras das torcidas, etc., muito para o viés político, né? Para combater qualquer viés político. Mas ela, às vezes, falha na exigência de que o árbitro também faça isso, né? De que o árbitro ou que a competição, né? E aí não individualizando os árbitros, porque ele conversou também com o Vinícius Júnior durante a partida, e é claro que a gente tem que ressaltar também o impacto que isso traz, né? Isso não traz um impacto muito maior para o Vinícius Júnior do que para qualquer outra pessoa, o que ocorreu, mas não é um impacto só para ele, né? E a gente vê assim são diversas nuances, né? Diversas camadas. Se o mundo fosse binário, fosse preto e branco, seria muito mais fácil. Mas o próprio Valência, que a torcida cometeu esse ato, e não, assim, o clube tentou individualizar a torcida, mas foi a torcida como um todo, não foram só alguns indivíduos. Os que foram identificados têm que ser punidos. O próprio Valência ele já se retirou de campo em partida quando estava, acho que durante a pandemia, porque estava sem torcida, ele já se retirou de campo quando houve ofensa de mesmo cunho racial entre os jogadores. E o jogador dele foi ofendido. O jogador do Valência ontem defendeu o Vinícius Júnior após a partida também. E o Vinícius Júnior se negou a sair de campo, né? O técnico, o Ancelotti, perguntou se ele gostaria de ser substituído e ele falou que ia jogar. No final do jogo ainda teve uma confusão que ele foi o único punido, né? Então, de novo, a gente volta ali num degradê ali de fatos que é difícil a gente conseguir colocar em certo ou errado. Claro que as coisas que estão muito claramente erradas é muito mais fácil serem colocadas, né? Como é o caso que aconteceu da torcida com o jogador, e a postura do jogador é louvável, de tentar seguir com a partida, fazer o seu melhor, né? Hoje, claramente, um dos melhores futebolistas que o Brasil tem, inquestionavelmente, e ainda assim se propor a seguir a partida, continuar. Então, também deixar um recado para o Vinícius Júnior que assim a atitude dele foi louvável, mas que nós todos somos atingidos, né? Nós brasileiros, nós negros, somos atingidos diretamente e indiretamente com as ofensas, ainda que ele tenha sido muito bravo dentro do campo.